Olá, bom dia. 6h13 da manhã do dia 22 de janeiro de 2024. Bom dia, bom dia, bom dia. E bom dia, e bom dia, e bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Vamos falar. Era uma vez. Era uma vez. Não. Naqueles dias. Não. A coisa esteve Não. Hoje eu acordei e desejei um lindo pé de jabuticaba plantar. Bem verdade que o local parecia não se adequar. Ou melhor, talvez o pé de jabuticaba não fosse a melhor escolha para eu poder, naquele momento, ali plantar. Mas a semente, um pássaro veio me doar. Me disse que era bom eu aquele pé de jabuticaba plantar para toda a casa eu alegrar. Fiquei a imaginar como seria um pé de jabuticaba na frente da casa. E de tanto imaginar, a árvore começou a brotar. Cresceu, vigorosa esteve a ficar e de repente cheia de fruta. E todos que por lá estiveram a passar começaram a pegar uma semente de jabuticaba para no bolso colocar. Estando um menino sentado a observar, começou logo a cantar. Cantando, e as jabuticabas se multiplicando, e o menino cantando, e as jabuticabas se multiplicando. Não sei se naquele momento eu estava a gostar. Fato é que a história esteve a espalhar. Disseram que um anjo veio me visitar e trouxe uma semente de jabuticaba para eu cultivar. E no simples momento que eu estava a pensar, a semente pulou no lugar, a árvore esteve a prosperar, e semente. E desde então, a árvore não para de dar. Eu, sem saber que uma história dessa estiveram a espalhar, resolvi na porta da casa sentar. Ali, sentada, vi gente chegar e me trazendo sementes e mais sementes para eu plantar. Eu, sem saber onde tanta semente colocar, logo estive a imaginar que não seria bom eu ter um celeiro para tanta semente guardar. Então chamei o menino para a música ele ofertar. E na medida em que o menino começava a cantar a tal música de cunho tão particular, as sementes começaram a voar. Sim, os pássaros começaram a chegar e levando semente. E o povo a admirar o trabalho lindo que os pássaros estavam a realizar. Com o tempo a passar, uma nova história estivera a contar.
que eu tinha a capacidade de com anjo conversar a ponto de semente anjo espalhar e eu poder com cada semente estar e essa semente eu multiplicar, dando vida à semente no lugar. Santo. Fiquei pensando que não seria uma ideia boa eu na porta sentar. Resolvi, então, a igreja frequentar. Quando na igreja eu estive a entrar, vi olhos e mais olhos e mais olhos de jabuticaba a me olhar. Santo Deus. Se cada um resolver arrancar os próprios olhos para transformar em semente de jabuticaba para eu plantar e a própria história contar, eu penso que não vai prestar. Será mais uma história a se criar. Não deu outra. As sementes começaram a chegar e chegar. Eu, estando dentro da igreja, logo disse: não é possível que pássaro aqui vai me encontrar. Eu vou ter que pegar essas sementes de jabuticaba e mastigar. Naquele momento, quando eu estava a mão a levantar, me lembrei do menino e imediatamente comecei a chorar, sim, para as lágrimas, até o menino chegar. Um rio esteve a se formar, coloquei as sementes de jabuticaba no rio, que delicadamente esteve a levar. Ah, os pássaros a chegar e pegando semente, plantando e prosperando. E a igreja toda ali se manifestando, se elevando. Preces e mais preces, salmos, cantoria e aquela coisa toda, uma alegria. Ah, mas ali um grande buraco surgia. Sim, era o dia do Messias. Santo Deus. A cova, alguém abria. A questão é quem ali se enterraria. Estando eu ali, diante da cova, que estava a se abrir, fiquei a pensar: eu devo na cova entrar. É o melhor a se dar. A parábola do semeador eu vou verificar. Se é o dia do Messias, nada melhor do que eu, os meus olhos, arrancar e viver a parábola do semeador. Quem sabe 30 por 1, 70, 100. Vou de fato plantar. Naquele momento, peguei os meus olhos, estive a arrancar e coloquei na cova, ali onde eu estava a sentar, e a igreja a se elevar. Não quis nesse momento o menino incomodar, não tinha mais como chorar. Eu então resolvi escarrar. Sim, era preciso a semente. Eu molhar e comecei de fato a escarrar. Ah, comecei a escarrar. Imediatamente vi pássaros e pássaros a chegar e os meus olhos lá. Mas eu vi os pássaros e os meus olhos lá e os pássaros. Que felicidade foi eu poder, de fato, cega ficar para as coisas miúdas que a gente pode desejar para a carne alimentar. Ah, eu iria querer o dia do Messias vivificar.
iria querer mais de que 2 olhos, que qualquer um pode arrancar, cegar, me tirar? Por que não aproveitar esse momento de cunho tão particular, onde os anjos chegavam, chegavam e chegavam, e pássaros se multiplicavam? E morto, ai morto, e morto, e morto, morto, e morto, e morto, se comunicavam. Fiquei a pensar, sim, os 5 sentidos. Todos eu iria colocar na cova de cunho particular para o dia do Messias eu honrar. Pronto, pouco esteve a bastar. Os mortos resolveram o mesmo realizar. Fiquei pensando, deve ter de fato acompanhado a escritura sagrada quando Gideon disse para os outros que tudo que ele viesse a fazer, os outros tinham que fazer. Os mortos resolveram o mesmo fazer. Naquele momento, covas e mais covas a se abrir, morto tirando olho, arrancando língua, ouvidos, sentidos todos. Ficaram todos iguais a essa daqui. Eu me senti parte dali. Que coisa maravilhosa. Começamos a nos abraçar, cumprimentando, festejando. O Messias iria chegar. Era um dia particular. Os mortos ali, fazendo parte de algo maior do que aquilo que eles estavam a carregar. Não estiveram a se preocupar. Resolveram a própria carne doar para, de fato, o caminho do Messias ali se formar. Ali, cada um tirando a carne e um tapete lindo se formando. Os ossos ali todos se enfileirando. Santo Deus, que coisa mais perfeita era aquela que eu estava a olhar. Eu resolvi naquele momento acompanhar. Resolvi a minha carne também arrancar. Mas naquele momento um anjo resolveu no meu ouvido sussurrar. O Messias estará a lhe chamar. Me disse que o seu corpo você precisa doar para alguém de cunho muito particular. Deixe a ossada no lugar. Santo Deus. Fiquei a pensar em quem poderia toda a carne levar para aquilo que o anjo estava a me falar. O anjo naquele momento me disse, não deve se preocupar. O que não falta é anjo para biquinho usar. E cada pedacinho de carne carregar. Santo. Não seria simples? Eu ali deixar o corpo tombar e cada anjo bicar um pedacinho da minha carne e levar para um mosaico se formar e o corpo todo se estruturar. Mas me lembrei imediatamente da sepultura que esteve a se formar. Eu, sobre aquela sepultura, estive a deitar. Os mortos resolveram se ajoelhar. E prece, cada um tendo uma história para contar, para Deus lhe dar o direito de poder ali comigo estar, desde que eu pudesse a ossada carregar. Era o dia do Messias e cada um tinha que respeitar a doação de cunho particular. Ah, não foi fácil, é verdade. Cada pássaro chegar, de cada tipo e de cada lugar, pegando aquilo que ele era peculiar
para a doação se dar. Eu não tinha como gritar, a língua eu resolvi arrancar. Ouvido, mas os sentidos de Deus estiveram a se aprimorar. Uma dor tão grande esteve a se formar, que até os meus ossos pareciam de fato quebrar. Mas os mortos tinham muito para me dar. E cada vez que os meus ossos pareciam ter lentado a dor que eu estava naquele momento a passar, os mortos enviavam preces, e mais preces, e mais preces. Aponto. De eu não mais me importar com as rachaduras dos meus ossos. Eu fiquei a pensar, é bom um pouco de tutano eu dar. Eu devo colaborar. Eu vou deixar o meu pensamento elevar. Eu vou deixar os meus ossos doar tudo aquilo que eles estão a desejar. Naquele momento em que os passos estavam a terminar, os últimos pedacinhos pegar, vi um homem chegar. Eu não sei se eu tive medo, se eu estive a me acalmar, se eu quis as preces dos mortos escutar. O que eu sei é que era preciso todo o tutano deixar. Eu não deveria nada carregar. Se pude doar a carne para quem estava a precisar, muito mais necessitado era o morto que de mim estava a se aproximar. E quando naquele momento eu deixei todo o meu tutano ali derramar, o morto começou a gritar. Naquele momento os mortos estiveram a se calar. Colocaram o crânio sobre a carne que estivera a preparar para o Messias passar. Era algo de cunho muito particular. O sol esteve a se elevar sobre cada crânio. Pareciam luminárias a se formar. O menino que esteve a cantar resolveu chegar, pisando devagar para cada crânio, ali não se machucar. E meu tutano ali a se espalhar. Quando de mim o menino esteve a se aproximar e o morto a gritar, senti que era a minha hora do meu crânio doar. Olhei para o menino, olhei para o morto e toda a massa cinzenta eu resolvi naquele momento tirar. 2 homens de mim estiveram a se aproximar. Eles então estiveram a me falar: volte cá. Santo, era a bandeja que a cabeça do profeta João Batista esteve a carregar. Santo Deus, que coisa mais perfeita naquele momento, a bandeja a me mostrar a cabeça de João Batista, pronta para eu poder ali depositar aquilo que com toda certeza sagrado iria ficar. Afinal de contas, a bandeja que esteve a carregar a cabeça de João Batista
Era algo perfeito, sagrado. Deus não iria deixar a cabeça de João Batista não se consagrar. Depositei o saquinho com a massa cinzenta lá. Naquele momento, o morto parecia se desesperar. Talvez eu estivesse a pensar que não tinha mais nada para eu doar. Que ele ainda fosse encontrar força para lutar. A lei do engano. Sim, aquela que a gente costuma interpretar para a gente o tempo todo se beneficiar. Os dois homens resolveram a bandeja pegar e colocou nos pés do menino, que naquele momento esteve a se transformar num homem lindo, que qualquer um seria capaz de admirar, menos o morto. O morto não esteve a gostar. Parecia, de fato, o homem lhe desagradar. E com palavras tão difíceis de se escutar, ele começou a o homem tratar. Mas o homem ali olhava. Os dois homens, então, resolveram pegar as suas vestes. Naquele momento me lembrei da passagem em que o povo depositava o manto nos pés do apóstolo Paulo para apedrejar aquele que tem o amor no coração em elevação. Era uma cena perfeita. Tiraram a roupa, depositaram nos pés do morto. Era um morto, sem nada não ficar. E ambos disseram: nós não temos por que nos envergonhar de nos a gente ficar. Não temos ferida, não temos dor. Estivemos a buscar o amor de Deus para as nossas dores curar. Por que você não faz o mesmo? Para você ter ao menos um minuto de sossego no lugar. A sua cabeça não estiveram a elevar. Porque não busca a sua cabeça para você também doar e o caminho do Messias iluminar? Porque ele insiste em pegar a cabeça que nunca vai lhe deixar sossegado no lugar. Se tem algo que você pode realizar, é você, a sua própria consciência, buscar para a sua cabeça você colocar e o seu corpo você encontrar. O homem tinha uma certa arrogância, não conseguia se equilibrar. E naquele momento, um grande buraco começou de fato a se dar. E o homem não conseguia nem mesmo as vestes pegar. Parecia apenas se ocupar em esbravejar. Eu, que tinha
uma vida para levar, resolvi a minha ossada juntar. No buraco, eu estive a entrar e disse para o homem: olha, se quis tanto a minha ossada dominar, não vejo utilidade. Não vejo utilidade de você tanto lutar. Eu até poderia minha ossada lhe dar. Se você fosse a sua cabeça buscar, aí você mesmo iria se atentar que meus ossos não servem nem para você, nem para ninguém desse lugar. É casa particular. Eu posso até o meu tutano lhe dar, mas os meus ossos não vão se encaixar em nada do que você possa realizar. Por isso, eu fiz questão de sua ossada juntar. Infelizmente, eu tive que colocar num lugar onde certamente você nem sequer iria gostar. Mas como resolver a sua cabeça elevar, lhe dando algo que você jamais esteve a realizar, é o que esteve a sobrar. Portanto, você pode em qualquer igreja entrar. Certamente, em algum momento, o seu nome você vai escutar. Se você for capaz de ir numa igreja entrar, ficar quietinho lá e deixar, ao menos, ó, um milésimo de segundo passar e você, de fato, o seu ouvido buscar para o seu nome, você escutar. Você vai imediatamente encontrar os ossos, que certamente estiveram a enterrar como seus no lugar. Assim, não só livre você vai ficar, sim, para a consciência plantar, como você não vai mais precisar de sair daqui para lá e sempre a procurar um corpo para se alojar. Qual a necessidade de viver querendo sugar consciência, como se a sua consciência você não pudesse carregar? Tá vendo aquele tanto de crânio ali? Cada um foi buscar a própria consciência carregar, para ter a capacidade de doar o crânio para o Messias que iria passar. E como todo dia a dia do Messias, todos os dias tem gente vivendo dor e agonia, procurando a doação do dia. E se é assim, sorria, Dona Maria. Não vamos viver de dor e agonia. Temos consciência das dores dos dias. Dias esses que a gente pode nos dizer que a estrela guia esteve a nascer. Mas para isso acontecer, é preciso a gente querer viver os dias
que Deus esteve a nos conceder. Para cada um, Messias ser, do seu próprio ser. Foi o que Deus esteve a me conceder. O direito de eu ser Messias do meu próprio ser. E poder a minha própria consciência estabelecer com as coisas que eu poderia fazer. Então eu posso, ousada ser. Eu posso, toda a minha vida, escrever. E posso saber o que escolher. Sim, para viver. E eu sempre vou escolher o que Deus esteve a me conceder como um ponto do saber. É o que eu hoje desejei, de fato, esclarecer. Não tem como eu não escolher a verdade. Que Deus esteve a me conceder. Essa sim, é simples de viver. O resto, nem quero saber. Bom dia e obrigado.